Olá, empreendedor e empreendedora! Hoje vamos estar falando sobre um assunto muito importante que pode aumentar as suas chances de ter mais sucesso aqui na Itália. E a gente vai estar falando não só para você que está querendo abrir uma empresa aqui, abrir um negócio, né, como a gente chama, mas também para você que quer prestar um serviço, né? De repente quer, não sei, você é fisioterapeuta, vai querer abrir um centro, ou então você é um advogado, tu vai querer abrir um escritório. Você está querendo de qualquer forma prestar um serviço, né? Então a gente vai estar discutindo aqui sobre um tema muito importante que pode aumentar a probabilidade, as chances de você ter sucesso. Fique aí. Então, me chamo Marcela Oliveira, sou mestre em psicologia, coach de carreira, especialista no mercado de trabalho italiano. Então, a gente separou esse canal, essa série, para estar discutindo como abrir empresa aqui na Itália, né? Como aumentar as suas chances de ter sucesso aqui. Olá, eu sou o Adilson Sérgio Nicoletti, sou empresário e consultor de empresas, pequenas e médias empresas, que querem ter uma organização e ter mais chances de dar certo aqui na Itália. E hoje, qual é o tema que a gente vai estar falando, Adilson? Então, o assunto hoje é planejamento estratégico. Fique com a gente que até o final você vai descobrir o que realmente te serve. Nós veremos exatamente o que é esse planejar, né? Que muita gente fala, alguns fazem, outros correm e tem muita crença a respeito disso. O que se sabe de verdade é que muitos negócios não dão certo por falta de um bom planejamento. Tem muita boa vontade, as pessoas se engajam, o empreendedor, o profissional que presta um serviço está ali fazendo o seu melhor, mas o negócio não vai para frente. E muitas vezes foi um problema lá no planejamento, foi alguma coisinha que faltou. Então, veremos em 5 pontos por que precisamos planejar. E existem muitas crenças a respeito, uma delas é que você pode simplesmente perder tempo, mas na verdade o planejamento ele pode ser tão simples quanto um pequeno plano de ação, onde você coloca o que vai fazer e quando vai fazer, até um planejamento estratégico mais com um pouquinho mais completo, e aí te gasta um pouco mais de tempo. Mas tudo deve ser adequado, Exemplo, se você vai trabalhar sozinho e vai prestar serviços de alguma maneira como um fisioterapeuta ou como um advogado ou enfim, uma outra profissão, você talvez precise de um planejamento um pouco menor. Então você tem uma adequação ao que você precisa. Por exemplo, ter apenas um plano de ação, ver alguma coisa do mercado e daí partir para a ação. Mas o importante é que você perceba que um erro que você faça por falta de planejamento lá no futuro, quando você já estiver no mercado, você já estiver prestando serviços, é muito mais caro de ser resolvido. Por exemplo, como é que você vai conseguir clientes? Ou então, como é que o cliente vai te pagar? Digamos que você não planejou e você não sabe, eu tenho que receber só em dinheiro, ou o meu mercado, aqueles meus clientes, eles gostam de pagar em cartão, você tem que se planejar para isso. Porque na hora que ele quiser te pagar, tem que estar tudo pronto. Então é só um exemplo do que acontece ou do que pode acontecer com coisas não planejadas, que podem te causar um prejuízo no futuro. Então um dos motivos para planejamento é para evitar problemas ou reduzir a chance de você ter problemas na hora de prestar um serviço, na hora de entregar um produto, na hora de vender alguma coisa para o teu cliente. A outra questão são medos. O segundo ponto é muito importante, porque existem alguns medos que nós, como empresários, ou como alguém que vai abrir uma empresa, ou como alguém que chega num país para oferecer um serviço, enfrenta. E no caso do planejamento, alguns temem que, depois que você fizer as continhas, descubra que o teu negócio não vale a pena. Pode acontecer, e você tem que estar preparado para isso. Na verdade, você vai corrigir. Um plano, ele não é simplesmente algo que você escreveu sobre a pedra que não pode mais ser modificado. Ele não é uma sentença. É interessante você descobrir o que pode acontecer, o que provavelmente vai acontecer, fazendo um pequeno plano financeiro ou um pequeno orçamento. E aí você vai descobrir, olha, se eu vender dessa maneira, se eu tiver tantos clientes, eu estou bem. Se eu tiver menos, não vai ser tão boa a minha situação, eu posso trabalhar com prejuízo. Então,
eu vou regular um pouco mais o meu esforço, eu vou entender onde eu tenho que investir mais. Se eu tenho que fazer mais marketing, se eu tenho que gravar vídeos, ou se eu tenho que visitar mais clientes. Então, eu defino um pouco melhor as minhas metas com base em um planejamento. Para isso que ele também serve, para que você consiga entender quanto de esforço, onde que você deve se esforçar mais para poder dar certo na empresa. Terceiro ponto, depois que vimos, que planejar não é perder tempo e que planejar é importante para reduzir os teus riscos de problemas no futuro, é uma pergunta que algumas pessoas já me fizeram, mas eu preciso fazer um planejamento estratégico, eu preciso fazer um business plan, o que eu preciso afinal? Como eu falei no começo, eu recomendo um planejamento estratégico para negócios que já estejam em andamento e sejam um pouco maiores, que tenham pessoas, mas uma estrutura de pessoas maior, onde você precisa ter um alinhamento das ideias, principalmente quando você tem sócios. Então, o planejamento estratégico é alguém que já está caminhando, que precisa definir um rumo. Quais são os rumos que nós vamos tomar? Nós temos várias opções, que rumos nós tomamos? Então, é para isso que serve. E no caso de uma empresa que está começando, é melhor trabalhar com um plano de negócios, um business plan. Ou então, se você é uma empresa de você mesmo, você trabalha sozinho, presta serviço, você é um profissional liberal, você pode trabalhar com alguma coisa ainda um pouco mais simples e mais rápida de ser trabalhada, que é um modelo de negócio. Então, basicamente, você vai ter um modelo do teu negócio, que é explicar como ele vai funcionar, alguma coisa muito fácil e visual de ser feita, um orçamento, um plano de finanças e um plano de ação. O que você vai fazer primeiro? Então, esta é a ideia, você trabalhar com umas ferramentas mais simples, mas tem um direcionamento, você tem a sua prioridade. Porque outro risco, se você não tiver um plano, a tendência é você seguir a maré. Você vai ao sabor das ondas. É como alguém que está com um barco sem um plano de viagem. É uma carta náutica que se diz. Então, sempre que você entra num barco, você sabe que para qual destino vai, qual a rota que você vai seguir. A ideia do planejamento é exatamente a mesma. É você ter uma rota e um destino. E assim você não fica tão ao sabor dos ventos. No começo, quando nós temos um pequeno negócio, é tentador, Então chega alguém, quero contratar você para tal coisa, e você vai e faz. Quero contratar você para uma outra coisa, você vai e faz também. E no final você nem sabe mais direito o que está fazendo. Por isso que planejar é importante, para que você tenha o seu rumo. Chegamos a um quarto ponto, que é uma armadilha. É a armadilha do eterno planejamento. Por quê? Nós tanto incentivamos, como consultores, tanto incentivamos o planejar, que algumas pessoas realmente compram a ideia e planejam. E planejam, e planejam. E o executar não chega. Então, é uma armadilha. Você planeja até um certo ponto e a partir daí você tem que executar. Porque senão você vai reduzir o seu esforço de execução, e você não põe a sua ideia na prática. Sabe aquelas pessoas que têm uma excelente ideia, mas que elas não realizam, não põem em prática, estão sempre planejando. E acontece. E elas acabam criando esse hábito de pensar e repensar, e mudam, e agora achei uma ideia melhor e tal, e acabam não colocando em prática por medo. Então é uma pequena armadilha que tem que tomar um certo cuidado. Mesmo que você, eu vou executar obviamente, beleza, mas você tem que determinar um tempo. Eu vou planejar nesse tempo, eu vou gastar esse tempo e aí eu vou executar. Mas eu não sei tudo que eu preciso fazer, então planeje um pouco menos, execute uma etapa, planeje por etapas. Essa vai de bônus, o planejamento pode ser feito por etapas. Você não precisa planejar os 5 anos do seu negócio. Planeje 6 meses, planeje 1 ano, execute. E no decorrer desse tempo você vai tendo mais visão, um pouco mais de clareza sobre como vai ser o futuro do teu negócio. Enfim, o quinto ponto fala sobre o feito é melhor do que perfeito. É uma frase que a gente ouve falar muito, que ela embute uma questão, que é o seguinte: muitas vezes eu vou fazer, então, iniciar minha empresa, eu preciso de uma loja, ou eu preciso de um site, e eu procuro a melhor loja, no melhor local, ou eu quero o melhor site, feito com acabamento perfeito. Pode ser que o teu negócio exija isso, mas na maioria dos casos não é assim. Na maioria dos casos você precisa do feito e não do perfeito.
Tem que tomar um certo cuidado com isso, senão você vai gastar muito tempo, aqui também no planejamento serve, muito tempo fazendo o seu plano, até ter aquele plano perfeito. Isso aqui, em 80%, talvez em metade desse tempo, você já poderia ter o teu plano de ação e já estar executando e o teu negócio já está rendendo algum fruto. Então, essas eram as dicas de hoje. Nós vemos aqui por que planejar, por que gastar algum tempo com isso, que é importante, não demais, como todos os recursos que você tem na sua empresa. O recurso tem que ser usado na dose certa, porque você tem um tempo limitado, principalmente o tempo. Então, outro bônus, valorize muito o seu tempo e trabalhe com o feito. Trabalhe com um plano, dentro de determinado tempo, e já parta então para a execução. Adilson, muito obrigada, né, pelas reflexões que você nos deu, e realmente o planejamento é muito importante. É claro que a gente também tem que ter um equilíbrio, né, entre planejar e fazer, né, então assim, só planejar não, mas planejar, fazer e adaptar, porque a gente faz um planejamento e de repente a gente se confronta com uma situação totalmente diferente, né, ou em parte diferente, a gente precisa realmente planejar. Mas eu pensando como muitos clientes de business que eu tenho, então assim, vamos ajudar, né? Vamos dar uma dica final. Pensando nas pessoas que querem ou abrir empresa ou querem, de qualquer forma, prestar algum serviço aqui, a gente tá falando sobre planejamento. Qual é a primeira coisa que essa pessoa pode fazer? Desliga o vídeo e começa a fazer em casa. Então, se você já tem o hábito de planejar, ou você já usou alguma vez um planejamento, já trabalha com plano de ação, enfim, você pode começar vendo quais são as tuas atividades do teu negócio especificamente, o que você vai ver primeiro. Você já fez um estudo de mercado, já sabe com quem conversar, com quem você vai buscar informações. Se você já fez isso, então como é que você vai abrir a tua empresa, com que profissionais você vai lidar. Até temos um vídeo que fala sobre os principais custos de abrir uma empresa, lá tem várias dicas sobre o que fazer no início. Agora, se você não tem o hábito de planejar, o que acontece com muitos empresários e profissionais liberais, a minha dica é: faça para a próxima semana. Faça para a próxima semana um plano, onde você põe ali as atividades e as datas que você quer realizar, que tem a ver com a tua empresa. Execute só dessa semana. Depois, você faz pela semana seguinte. Depois pense no mês. E daí vai para um período de tempo maior. Pensa em 6 meses, pensa no trimestre, ou pensa até no ano. Então, crie o hábito de ter algumas atividades. Não a semana inteira fechadinha. Não ponha as 40 horas, 44 horas da tua semana no plano. Não é isso. As atividades principais, aquilo que é realmente importante, coloque no plano. 2, 3, 5, no máximo, atividades que você tem que realizar naquela semana para que a tua empresa comece o antes possível ou que ela cresça ainda mais. Enfim, aquilo que realmente for importante. E faça. É isso. É interessante, então seria criar uma to-do list, vamos dizer assim, um elenco de coisas, um checklist para fazer e de repente até fazer um planejamento mais breve, ou seja, para a próxima semana. Então colocar aquelas atividades na próxima semana e conforme a pessoa vai criando o hábito, vai fazendo. Perfeito. Obrigada! Então, um abração para vocês, fica ligados em todas as dicas que a gente vai estar passando. Não esquece de dar um like e principalmente faz um comentário. Diz aquilo que você gostaria de ouvir, né? Você, obviamente, isso é muito importante pra gente, que a gente quer fazer vídeo que seja útil pra você. Então escreve embaixo quais são os temas que você gostaria de ver, tem alguma dúvida, gostaria que a gente falasse mais sobre um tema ou outro. Então assim, comenta aqui e nos ajude, né, a fazer vídeo pra você. Então, um abração, clica no sininho, né, curte a página, o canal, clica no sininho também, pra você estar recebendo todas as notificações dos nossos vídeos. Então, um beijão e um super em bocca al lupo. Tchau, tchau!